Então, meninos, né, como eu falei a vocês, a gente hoje vai dar continuidade, no caso, à revisão de isomeria. Né? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a isomeria espacial, tá certo? Lembram o que é isômero? O que é isômero? É todo e qualquer composto que vai apresentar a mesma fórmula molecular. Não liga muito para minha bagunça lá, não, tá? Então, veja, vai apresentar a mesma fórmula molecular, porém, a sua organização em cadeia vai ser diferente com relação à sua estrutura, e aí, nesse caso, ele vai mudar o composto. Eu até mandei ontem para vocês uma questão lá da glicose, que se transforma em frutose, né? No caso de geometria espacial, que muda-se totalmente a condição da cadeia, porém, eles têm a mesma quantidade de átomos. Tá? No caso da isomeria geométrica, vamos ter dois casos, né? Que é a isomeria espacial e a isomeria óptica, certo? No caso da isomeria espacial, a gente vai, no caso... Deixa eu pegar um slide aqui, é melhor? Só um minuto. Então, a gente vai ter a isomeria geométrica, né? Ou geometria, isomeria, é, a isomeria espacial vai ser a geométrica e a óptica, né? No caso da geométrica, né? No caso, os compostos, eles devem ser alifáticos, tá? É uma condição que precisa acontecer, né? No caso, os compostos eles têm que apresentar uma dupla ligação entre os carbonos, tá certo? E cada um desses carbonos ele deve ter átomos diferentes. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Vejam no slide, por exemplo, como ele mostra. É até bonitinho esse slide, né? Que, por exemplo, esse composto aqui, ó, vejam que ele tem aqui uma... Deixa eu mostrar aqui em vermelho. Ele tem ó, uma ligação simples aqui e uma ligação simples aqui. Eles percebam que aqui eu tenho hidrogênio, ó, aqui eu também tenho hidrogênio, mas aqui eu tenho um hidrogênio e aqui eu tenho um oxigênio. Mas vocês percebem que se eu virar aqui, ó, fazer isso, ó, assim, vê só, assim, tá vendo? Se eu fizer isso, ó, ele gira. E aí, ó, essa ligação ela pode ficar rotacional. Aqui eu estou rotacionando apenas assim, porque eu não vou envergar meu braço, né? Mas ele consegue dar a volta mesmo de 360 graus, certo? E aí isso não aconteceria, não estaria permitindo com que fosse um isômero, né? Porque eles podem se rotacionar e aí é, seria a mesma substância, né? No caso, ele não iria alterar em nada. Então, para que aconteça, por exemplo, uma isomeria geométrica, então precisa se acontecer. Precisa se ser com uma cadeia alifática, não uma cadeia aberta, tá? E essa cadeia ela precisa ter dupla ligação entre os carbonos. Por quê? Porque se eu tenho uma dupla ligação aqui, por exemplo, ó, ele não consegue ó, girar, tá certo? Não acontece uma rotação, tá certo? Outra característica, os radicais dos carbonos, eles têm que ser diferentes, tá certo? Então vejam aqui esse outro exemplo. Pronto, vejam aqui esse exemplo, aqui, por exemplo. Vejam, percebam que aqui ele tem as condições necessárias para que aconteça a isomeria. Aqui ele tem a dupla ligação, tá vendo, entre carbonos, tá? E aqui, ó, esse ligante desse carbono aqui, desse primeiro carbono aqui, né, desse segundo carbono, vamos dizer assim, esse ligante é diferente desse. Tá vendo? Esse primeiro carbono aqui, ó, esse ligante é diferente desse. Ah, mas aqui, no caso nesse caso aqui, ó, eu vou ter o hidrogênio aqui e o hidrogênio aqui. Não importa. Eu não quero saber se ele está aqui nesse mesmo lado. Tem que ser do mesmo carbono, não do lado. Tá? Então, se aqui é diferente desse,
beleza, acontece isomeria. Se aqui é diferente desse, acontece isomeria, tá certo? Lembra bem disso. Precisa ter dupla ligação, tá? E esses carbonos, ele precisam ter ligantes diferentes para que a isomeria aconteça, tá certo? Não importa se o lado aqui, ó, tá igual como tá aqui. Tem que ser, no caso, no carbono, tá certo? Então vejam que esses compostos são compostos iguais, tá? Por quê? Porque não acontece a rotação, logo, se não acontece, né, ele vai ter estruturas diferentes, mas com moléculas iguais, tá certo? Aí veja, o que é que significa, por exemplo, deixa eu até pegar uma, deixa eu pegar aqui. O que é que acontece, por exemplo, quando a gente chama de isomeria trans ou isomeria cis? Deixa eu falar aqui a vocês, para vocês verem. Bem, deixa eu fazer assim que é melhor. Ó, vou fazer aqui um composto. Veja como é fácil isso. Para a gente identificar o que é cis e o que é trans. Vê só. Um carbono, dupla ligação, outro carbono. Certo? Aqui eu vou colocar um hidrogênio. E aqui eu vou colocar um flúor. Certo? Aqui eu vou colocar um flúor. E aqui eu vou colocar um hidrogênio. Percebam que está acontecendo isomeria? Tá. Ele tem elementos diferentes ligados a cada carbono, tá certo? E ele tem dupla ligação entre os carbonos. Aí vejam que, percebam que aqui o hidrogênio, ó, veja só que ele está atravessado, ó, ele está transpassando. Tá vendo? Vejam. E aqui o flúor a mesma coisa. Então, por essa característica, eu vou dizer que ele é trans. Veja que fácil. Professor, e quando é que o isômero ele vai ser cis? Ele vai ser cis quando tiver assim. Deixa eu fazer assim. Vou fazer menorzinho aqui para que vocês entendam. Ó, fazer um aqui. Pronto. Ele vai ser cis quando ele tiver assim. Vê só. Fazer em azul. Ó, carbono, dupla ligação, carbono. Aqui eu vou puxar o hidrogênio. E aqui eu vou puxar outro hidrogênio. Aqui eu vou puxar o flúor. E aqui eu vou puxar o flúor. Então vejam. Quando eu apresento dessa forma, aí ele é cis. Perceberam a diferença? Só vai acontecer com átomos iguais? Não. Pode acontecer também, ó. Vamos dizer que eu modifiquei. Vou modificar aqui essa cadeia, tá? Eu vou tirar aqui e vou tirar aqui, certo? E eu vou colocar no lugar desse flúor, eu vou colocar até em preto. Eu vou colocar um cloro. Vejam. Acontece a isomeria? Acontece da mesma forma. Tá certo, pessoal? Vejam, nesse caso, o que eu preciso é justamente elementos diferentes ligados no carbono. E é o que está acontecendo. Não quer necessariamente que seja o mesmo elemento. Tá certo? Deixa eu fechar aqui para mostrar agora como acontece. Eita. Com elementos, na verdade, compostos cíclicos. Porque em compostos cíclicos vão acontecer também o caso de isomeria geométrica. Tá certo? Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse composto. Vou fazer aqui do lado também. Esse composto aqui. Deixa eu fazer assim. Eu tenho. Entendeu? Tem que ser assim mesmo. Vejam. Eu tenho aqui um composto cíclico, tá? Aí aqui eu vou puxar um hidrogênio. E aqui eu vou puxar um bromo. Tá? Aqui eu vou puxar um hidrogênio. E aqui eu vou puxar um flúor. Acontece isomeria? Acontece. Por quê? Porque a isomeria ela vai acontecer também com elementos, com compostos que são cíclicos. Então vai ter dois casos. A isomeria ela vai acontecer com cadeias abertas que tenha dupla ligação entre carbonos
e cadeias cíclicas, certo? Aí não precisa ter dupla ligação, enfim. Sendo cíclica, pode acontecer a isomeria, tá? Porque não tem como fazer a rotação, lá que eu falei a vocês, certo? E aí, ó, aqui segue a mesma coisa no caso da cadeia trans e da cadeia cis, certo? Vê só. Deixa eu passar uma linha aqui para dividir. Aí vê só. Aqui eu vou colocar um bromo e aqui o hidrogênio. Aqui eu vou colocar o hidrogênio e aqui eu vou colocar o flúor. Vejam, gente. O que está acontecendo aqui? Veja só. Se aqui embaixo, nessa de baixo, eu tenho aqui, ó, o hidrogênio não está do lado, aqui está transpassando, aqui, ó, ele está aqui, ó. Um aqui está embaixo e aqui ele está em cima. Pronto, isso quer dizer que aqui ele é trans. Certo? E aqui ele está em cima e aqui ele está em cima, então quer dizer que ele é cis. Só isso, pessoal. Veja como é fácil. Não é a coisa mais fácil do mundo. Pronto, acabou. Deixa eu dar pausa aqui. Peraí, só um minuto. Eu vou aqui no banheiro. Bom, pessoal, voltei. Quando for na segunda-feira, aí a gente termina a revisão com a última parte, que é rápida também, que é a isomeria óptica. Tá certo? Então é isso. Tchau. Bons estudos e até segunda. Até amanhã, né? No caso, hoje é quarta. Peraí, hoje é quarta. Peraí, hoje é quarta, estou gravando para quinta. No caso, até sexta, que é amanhã. Que não é amanhã, mas que para vocês é amanhã e que a gente vai apresentar trabalho. Mas não, até no caso, amanhã de tarde, que é hoje à tarde para vocês, enfim. Tchau. Até, acho que mais tarde, né?